Voltamos com o Quero Saber. Prefeito, agora nós queremos saber uma situação que acontece em Andradas, que hoje toda a população está observando e vira e mexe, nós recebemos, não reclamação, porque a pessoa tem direito de ir e de vir. Na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, ali há poucos dias, inclusive, até colocou-se fogo em alguns papéis que estavam ali na praça, e existem alguns moradores, não sei se são moradores de rua, são pessoas que ficam ali, né? Algumas até não incomodam, mas tem aquelas pessoas que acabam incomodando. O que a prefeitura faz, o que o setor social poderia fazer para amenizar um pouco essa situação? Complementando, hoje em Andradas nós temos muitos pedintes, incontável o número de pessoas que nos abordam. Você andando pelas ruas centrais da cidade, pelo menos 2 ou 3 pessoas, dependendo do horário, vão abordar pedindo dinheiro. Tem solução para esses casos? O setor social pode atuar mais a respeito disso, de amenizar essa condição? Dentro desse mandato, nós criamos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que justamente uma das linhas de atuações do CREAS é essa questão do risco social, das pessoas que estão em situação de risco, das pessoas que estão morando na rua, dos usuários de droga, dos alcoólatras, né? Então é um trabalho que tem sido feito, porém a gente tem uma legislação hoje, até então, durante o governo militar existia a lei da vadiagem, era proibido ficar à toa na rua, incomodando a ordem pública. Hoje essa lei ela não existe mais, o cidadão tem o direito de permanecer, ir e vir, e a gente tem que fazer um trabalho de educação social para tentar reverter essa situação. 99% das pessoas que estão ali têm família, e muitas vezes são usuários de entorpecentes e tudo mais, ou de drogas, e que ficam ali. Esse trabalho tem sido feito. Os pedintes em si são de outra cidade, nós não temos pedintes aqui de Andradas. A princípio, a prefeitura tem feito esse papel de tentar coibir tudo isso, porém a gente precisa muito da ajuda da população. Se eles estão vindo aqui é porque tem gente dando dinheiro para eles, porque está sendo lucrativo para eles. Se o cidadão passar e não der dinheiro, e gente, não se iluda, tem gente que tem benefício, que tem aposentadoria, que pega a sua cadeira de roda, sua malinha, põe dentro do ônibus, vem para cá, guarda no guarda-volumes da rodoviária, faz e vai embora depois. Então não dê dinheiro. Chame o setor, liga para o setor social, denuncia, aciona, a gente vai estar fazendo esse trabalho. Lógico que a gente não pode obrigar a pessoa a sair dali, mas a gente vai fazer uma conversa e uma intensificação quanto a isso, mas acima de tudo, a sociedade é a primeira que pode contribuir não dando esmola. Não dando esmola. Dando esmola você está incentivando a mendicância, está incentivando vir mais pessoas de outra cidade aqui pedir esmola. A prefeitura não, eu sei, existe toda uma lei, todo um amparo, mas a prefeitura não pode tomar alguma decisão, que a gente não vê isso em cidades da região, essa concentração de pessoas pedindo dinheiro, principalmente próximo a pagamentos. A gente percebe aquela rua ali próximo às agências bancárias, uma concentração de pessoas. A pessoa fica, às vezes, sensibiliza, dá, não deve dar, mas a prefeitura pode agir de alguma forma para tentar melhorar a situação, então, criar uma imagem melhor da cidade? O trabalho que tem sido feito é esse trabalho de educação social, que a gente tem procurado intensificar tudo isso, que muitas vezes a gente tem ilusão, a Poços de Caldas não tem, talvez não tenha em determinadas ruas, mas se você for andar com mais atenção, você vai ver que existe as mesmas situações, que existe o cara que está pedindo ali para comprar droga e tudo mais. Infelizmente é uma realidade que ela está hoje impregnada, uma questão social muito séria que precisa ser trabalhada. A gente sabe dos direitos humanos e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa que isso seja revisto. Infelizmente hoje nós vivemos reféns de certas situações. Nós sabemos dos direitos humanos e tudo mais, mas nós precisamos ter possibilidade de tomar medidas mais enérgicas. Porque, do contrário, a gente fica refém de determinadas situações. Então, isso é muito sério. Nós vivemos hoje essa inversão de valores no nosso país. Nós vivemos, principalmente na política, um momento de colapso, que eu acho que é um momento
fenomenal de transformação, de depuração de quem presta, de quem não presta, né, para falar, né, na língua do povo mesmo. Então é um momento de uma limpeza geral. E que os políticos que vierem assumir novamente essa condição possam pensar mais em leis que garantam essa questão. Quer dizer, se eu não posso tomar nenhuma medida enérgica, qual atitude que pode ser tomada? Porque, ou seja, é uma questão muito complicada, porque esse pessoal se comunica. Se você montar uma casa aqui para dar sopa para um morador de rua, daqui a pouco 10 cidades da região estão sabendo, e aí todo mundo vem para cá. Ao invés de ter 10, eu passo a ter 60 moradores de rua aqui, porque tem sopa em determinado lugar e tal. Então, são questões humanitárias, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está incentivando muitas vezes a migração de problemas sérios, né, de pessoas que não querem ingressar no mercado de trabalho, que não quer garantir uma ação de promoção social. Nós temos o Frente de Trabalho hoje, nós temos o APA, e isso muitas vezes é oferecido para essas pessoas e essas pessoas não querem. Então, é uma questão que nos deixa muito preocupados e nós estamos tentando desenvolver ações, né, de fato de promoção social para tentar acabar com isso. O albergue fechou, Rodrigo. Isso dificultou mais o trabalho da ação social ou não? É importante a gente entender, de fato, né, eu acredito que o albergue ele não funcionava como um abrigo de morador de rua. O albergue, na verdade, é uma casa de passagem, né? Então, quanto a isso, a gente se organizou da seguinte maneira. Os casos extremos, eles são procurados pelo setor e eles são abrigados, né? A gente tem aí um contrato onde a gente abriga a pessoa que chegou aqui, precisa ir embora amanhã e não tem onde dormir. É acionado o setor social e abrigado. Agora, em si, uma casa de acolhimento para pessoas em situação de risco, a gente nunca teve e nós não temos, André. Então, não é um albergue que vai resolver o problema. Seria uma casa de acolhimento. Agora, até que ponto é viável você criar uma casa de acolhimento? Como eu te falei, você vai incentivar a migração de mais pessoas de outras cidades aqui e como que a gente vai administrar isso depois. Então a sociedade precisa discutir com a administração as ações que serão feitas, né? A ação humanitária é importante, porém ela pode trazer consequências sérias nesse sentido. Não tem um local, e um local que eles acabam priorizando é a rodoviária, que é o principal ponto de pessoas que vêm de outras cidades para Andrades, muitos pela primeira vez, outros a passeio. Tem um projeto para esse local da cidade, para a rodoviária, em relação a pedintes, a pessoas alcoolizadas que ficam lá e entre tantos outros fatos que acontecem naquele local? A questão, né, a gente tem que averiguar, né, tudo isso. Em um determinado momento existe um projeto da construção de uma rodoviária em um outro local, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa fazer uma conscientização com as pessoas que possuem estabelecimento ali dentro, né? A rodoviária não deveria ser um espaço de comercialização de bebida alcoólica. Primeiro ponto, né? Porque se eu comercializo a bebida alcoólica, eu não posso reclamar do bêbado que está ali dentro. Por quê? Porque ele está comprando a bebida naquele próprio espaço. E a finalidade da rodoviária não é ser um bar, mas é ser um espaço de conveniência. Então, é uma questão, sim, que a gente precisa discutir sobre essa finalidade, porque, do contrário, ela perde, né, essa finalidade. Ao, né, conseguir, talvez, no futuro, levar a rodoviária para um local, né, mais adequado, aquele espaço não deixará de ser um terminal urbano. Então, da mesma forma, a gente tem que promover essa discussão e, com certeza, buscar uma alternativa para diminuir, né, esse fluxo. Então, é uma discussão em pauta para a gente discutir dentro do próximo mandato, é um espaço público, né? Então, por que não a gente tentar limitar a comercialização de bebida alcoólica na rodoviária? Acredito que já seria um grande passo. Tá certo, Rodrigo. E as pessoas que vêm para Andradas chegam na rodoviária enquanto uma situação assim fica ruim para o município, né? Com certeza. Então, nós que pensamos em turismo, embora o andamento, Rodrigo, você me desculpa eu falar, mas o turismo em Andradas anda muito devagar. E o setor de turismo precisa ser um pouquinho mais atuante, mais presente. Nós temos aqui a falta, inclusive, de indicações de locais de turismo em Andradas. Você disse que tinha aberto uma licitação para uma empresa elaborar um projeto sobre sinalização com placas de pontos turísticos de Andradas. Por que isso não aconteceu? Na verdade, aconteceu, né? O projeto de sinalização está pronto, está cadastrado no Ministério do Turismo,
né, um valor de 250 mil, que a gente vai conseguir promover toda a sinalização turística do município. Nós estamos dependendo da liberação desse recurso. Na questão, né, do turismo, eu falo assim que, de uma maneira ou de outra, para que de fato ele aconteça, não depende apenas do poder público. O poder público ele faz o fomento. Porém, se a gente não tiver a ampliação e expansão da rede hoteleira do município, né, do aprimoramento dos pontos turísticos do município, o turismo, a prefeitura em si, ela não pode fazer uma intervenção em uma propriedade particular. Então, o que ela pode fazer? Os portais que está em andamento, pelo menos o primeiro portal saindo, o recurso que a gente está com a iminência dele sair nesse próximo ano, a gente vai conseguir fazer um portal de entrada na cidade, uma possibilidade tanto de segurança quanto de turismo. A sinalização com as placas indicativas dos pontos turísticos é o primeiro passo. A partir daí, desenvolver uma ação de mobilização, de marketing do turismo de Andradas, é um outro passo. Agora, preparar o ambiente para receber o turista, isso depende exclusivamente do dono do ponto turístico em si. Nós temos pontos turísticos hoje que são grandes fomentadores do turismo de Andradas, né, mas nós temos outros que não têm a estrutura devida. Nós temos mais de 100 cachoeiras. Quantas delas estão preparadas para atender o turista? Quantas delas são públicas? Todas são dentro de propriedades particulares. Então a gente depende de toda essa mobilização. Esse trabalho deve ser intensificado dentro do próximo mandato. Nós temos 3 hotéis em andamento sendo construídos dentro do município, ampliação de restaurantes e tudo mais. Então eu acredito sim no nosso potencial. É devagar, mas é uma questão que se consolida. E quanto à questão do mapa do turismo, é até importante a gente deixar isso registrado, que da parte da prefeitura as informações têm sido pontuadas, tanto que apenas Andradas e Poços de Caldas da nossa região entraram no mapa do turismo. Os outros municípios não entraram. E o Ministério do Turismo só vai destinar recursos para os municípios que estão no mapa. Então nós temos a possibilidade de receber recursos, porque nós pontuamos no ICMS turístico e nós cumprimos as metas estabelecidas nesse período. Rodrigo, uma ação mais rápida a respeito de sinalização dos pontos turísticos, pelo menos aqueles que existem e que já têm condição de receber o turismo. Seria possível, por exemplo, uma adega de vinho como a Casa Geraldo e as demais, né, vinhos Marcon, Basso, que já existe essa estrutura, eles não poderiam, eles mesmos, ou o setor de turismo, procurá-los para eles fazerem essas placas para indicar os seus locais, como também aí já englobaria naquela mesma lista de placas ali que eu já vi em cidades, isso, vertical, indicando os locais, indicaria também onde está o nosso teatro, onde está o nosso museu. Muita gente não sabe nem que tem museu em Andradas, a Casa da Memória, no caso. Sim. E outros locais, né, da venda de doces, comércio de doces, fábricas. Então, seria uma parceria entre a prefeitura e o privado para que isso acontecesse mais rápido. Sim. Porque se nós esperarmos lá do governo, esperarmos lá do setor de turismo, nós vamos passar mais algum tempo com essa necessidade. Eu tenho uma expectativa muito grande, até porque esse recurso foi empenhado agora no final do ano, né? Então, a possibilidade de se pagar dentro do próximo ano é muito grande, um recurso que foi empenhado agora. Então, eu tenho um otimismo quanto a isso, mas nada impede que essa parceria seja feita, que lógico que a gente faça toda a sinalização padronizada, né, dentro da placa marrom, o tamanho, o formato, tudo, para que a gente não crie uma poluição visual, né, que esse é o grande problema hoje, que cada um faz a sua propaganda de determinado jeito e a gente acaba criando um cenário de poluição visual. E acima de tudo, se queremos ser uma cidade turística, temos esse passo. As nossas praças vão passar por reformas, que são pontos essenciais de atração turística, e com certeza a gente precisa aprimorar tudo isso. Mas eu tenho muito otimismo, né, que dentro do próximo ano a gente vai conseguir dar um passo em relação a essa questão da sinalização turística. Todas as praças serão reformadas, igual aconteceu com o 7 de setembro? Nós teremos a reforma da Praça Coronel Antônio Augusto Oliveira, Praça 22 de Fevereiro, Praça Dr. Alcides Moscone, o término da reforma dela. Teremos também Praça da Vila Caracol e a Praça do Portal do Sol. Então são 5 praças que estão nesse cronograma de reforma para o próximo ano. Tá, joia, Rodrigo, a gente agradece a sua participação hoje. Voltaremos amanhã discutindo aí mais assuntos em relação à cidade de Andradas no programa Quero Saber.